Fala galera, estamos começando hoje mais um Bongcast e hoje a gente está com participantes especiais. Estou aqui com o Jamarley, Salve rapaziada, mais uma vez aqui. o Drazo Galera. Fala meu povo, tô de volta. E o Walter Black. E aí pessoal? Bom, e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Bongcast. Eu me chamo Cleiton Verde e hoje a gente vai falar sobre uma planta que existe há milênios, que tem utilidades incríveis e que ao mesmo tempo é uma das plantas mais mal faladas e compreendidas da história. Estamos falando do cânhamo. Fica com a gente e editor, puxa a vinheta. E quando a gente fala de desinformação sobre o cânhamo, a gente não está falando de pouca coisa. É séculos de confusão, mitos e até dados distorcidos. Mano, e o mais curioso, mano, é que a ciência tá aí há muito tempo e já sabe separar o mito da realidade, mano. Mas o problema, mano, não está como essa informação chega, ou como chega, está nas pessoas, mano. E é aí que entrou nosso papel hoje, checar, explicar e desfazer o que foi distorcido. Bom, então para começar essa nossa conversa do jeito certo, o que é o cânhamo? Afinal, Jamarley, como você pode explicar esse ponto de vista científico? Bom, o cânhamo ele é uma variedade, é um primo da maconha, da família Cannabis sativa L. E ele aí, como por ser da mesma espécie da maconha, ele tem uma certa diferença ali, que é o teor de THC, que é o tetraidrocannabidiol, que é o composto psicoativo. O do cânhamo, ele é extremamente baixo, que é inferior a 0,3%, que na prática, isso significa que o cânhamo industrial ele não causa nenhum efeito psicoativo e é biologicamente impossível. E além disso, o cânhamo ele tem altos níveis de CBD, que no caso é o cannabidiol, que é outro composto muito estudado pela medicina. É uma composição nutricional rica nas sementes, proteínas completas, ômega 3, ômega 6, fibras e até mesmo minerais essenciais. E o que muita gente não sabe é que o cânhamo é uma das plantas cultivadas mais antigas da história humana. Existem registros arqueológicos do uso da fibra do cânhamo na China há mais de 10 mil anos. Civilizações inteiras usavam as fibras para fazer cordas, roupas e papel. Os primeiros exemplares da Bíblia de Gutenberg foram impressos em papel de cânhamo. As velas dos navios de Cristóvão Colombo eram feitas de cânhamo e a própria palavra canvas, tela em inglês, vem de cannabis. Mano, e mesmo assim, hoje em dia, quando a maioria das pessoas ouve a palavra cânhamo, já pensa em algo negativo. Isso é desinformação, funcionando na prática, mano. E como a gente sabe, essa confusão não surgiu por acaso, né? Ela foi construída ao decorrer do tempo. Bom, e como a gente sabe, tem muitos mitos, fake news e a confusão com a planta da maconha. Walter Black, eu queria saber um pouco mais de você, que trabalha com comunicação. Como a desinformação sobre o cânhamo se espalha nas redes sociais? Mano, isso é um caso clássico de generalização equivocada, que amplifica a internet. O mecanismo é simples. A pessoa vê a informação, vê que tem a palavra cannabis, associa automaticamente a maconha e compartilha o conteúdo com julgamento formado. Sem checar, pesquisar ou sequer querer entender a diferença química. As redes sociais adoram esse tipo de conteúdo, porque a reação emocional é imediata. E quando você tenta corrigir esse tipo de dado científico, o post de correção tem 10 vezes menos alcance que o post original. Já vimos isso acontecer com um estudo sobre o CBD, com notícias sobre produtos à base de cânhamo, com reportagens sobre a planta na indústria têxtil. A informação sempre vai chegar primeiro. E tem mitos científicos e específicos que precisa ser derrubado. Porque um dos mais comuns dele é de que consumir produtos de cânhamo, como semente ou óleo, tem algum efeito de deixar a pessoa chapada, né? Tem algum efeito psicoativo. E isso é totalmente falso. E o THC, o tetraidrocannabidiol, ele é presente no cânhamo industrial e ele é tão insignificante que estudos mostram que mesmo com o consumo regular da semente do cânhamo, ele não vai alterar nenhum marcador toxicológico de maneira clinicamente relevante, tá ligado? Então, outro mito também é que o cânhamo e a maconha é idêntico. E ele não é. Ele só é apenas da mesma família, da mesma espécie botânica.
mas com perfis químicos completamente diferentes, tá ligado? E é como comparar um limão com uma laranja. É da mesma família, mas tem produto totalmente distinto. E existe também muita desinformação sobre os usos industriais. Como médico, eu já vi muita manchete equivocada sobre isso. Tem gente que não acredita quando ouve que é possível construir uma casa com cânhamo, que é o chamado hemp crack, que dura séculos e é termicamente eficiente e tem pegada de carbono negativo, ou seja, absorve mais CO2 do que emite durante a sua vida útil. Parece um exagero, mas é só a ciência documentada. Pegada de carbono negativo, caramba, isso é impressionante de verdade. Pô. E tem mais. 1 hectare de cânhamo, ele absorve até 4 a 10 toneladas de carbono por ano, que isso é maior que a maioria da floresta. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o uso real do cânhamo, porque acho que muita gente não faz ideia de como o cânhamo está presente no dia a dia no mundo afora. Bom, o cânhamo ele é uma das plantas mais versáteis que existe. Do ponto de vista industrial, as fibras e o caule ela são usadas para fazer tecido, corda, papel e até peça de automóvel, tá ligado? A BMW e a Mercedes eles já usam fibra de cânhamo em painéis internos, porque ele é simplesmente mais leve e mais resistente. E as sementes, na indústria alimentícia, ele é um super alimento que tem bastante aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa e que não produz sozinho. Além de uma proporção quase ideal de ômega 3 e ômega 6. E o óleo é usado em cosméticos, tintas e biocombustível. E a raiz do cânhamo ele tem sido estudada por pesquisadores por suas propriedades na fitorremediação, tá ligado? Então, a planta consegue absorver metais pesados do solo contaminado. E depois de Chernobyl, o cânhamo foi plantado na região lá, tá ligado? Só para ajudar a descontaminar o solo. Mano, e quando a gente fala em CBD, o canabidiol extraído principalmente do cânhamo, a pesquisa científica também avançou muito. Mano, a OMS reconheceu em 2019 que o CBD não apresenta potencial de abuso e pode ter aplicações terapêuticas, até para epilepsia, ansiedade e outras condições. O primeiro medicamento à base de CBD, aprovado nos Estados Unidos, foi o Epidiolex, para tratar formas graves de epilepsia infantil. Isso é ciência séria. E além disso, a gente pode ver o uso do cânhamo, do óleo de cânhamo, no tratamento de cães com dor crônica e osteoartrite. Mesmo assim, muita gente ainda associa tudo isso a uma coisa suspeita, por causa da confusão gerada pela desinformação e também pela falta de cobertura jornalística da qualidade sobre o tema. Então, tudo isso nos leva a perguntar, como a gente quebra esse ciclo? Drauzio, galera, você como médico, o que você diria para alguém que quer separar o mito da realidade quando o assunto é o cânhamo, ou qualquer tema científico controverso? Primeiro, busque fontes primárias. Não compartilhe baseado só no título da notícia. Leia estudo, procure o que fez, se foi revisado por outros cientistas, que é o chamado peer review. Segundo, desconfie de absolutismos. Ciência raramente diz isso cura tudo, ela diz justamente. Os dados indicam que, estudos sugerem que, quando a manchete usa linguagem absoluta sobre qualquer assunto científico, isso já é um sinal de alerta para você. Terceiro ponto é que o ideal é você verificar o contexto. Uma informação verdadeira apresentada fora de contexto pode virar desinformação. Dizer que o cânhamo e a maconha são a mesma espécie é tecnicamente verdadeiro, mas omitir diferenças químicas transforma isso numa meia-verdade enganosa. Isso aí mesmo. E na ciência existe um conceito bastante importante, que é o consenso científico. E não é o único estudo que define a verdade. Quando dezenas de pesquisadores independentes em países diferentes chegam à mesma conclusão. Sobre o cânhamo, o consenso é claro. Ele é seguro, versátil, sustentável e quimicamente distinto das variedades psicoativas da maconha. E antes de você compartilhar qualquer coisa, você tem que usar o agregador de checagem, mano. No Brasil a gente tem várias agências. Agência Lupa, Aos Fatos e Comprova. São jornalistas especializados nisso. Um clique antes de compartilhar pode evitar que você espalhe qualquer mentira. E chegamos ao final de mais um episódio. A história do cânhamo é, na verdade, a história de como a desinformação pode apagar séculos de conhecimento humano e substituí-los por confusão.
Uma planta que vestiu civilizações, construiu navios, alimentou povos e hoje mostra potencial em áreas que vão da medicina à engenharia civil, foi reduzida na imaginação de muita gente a um único estereótipo equivocado. Esse tem um custo real para a ciência, para a inovação e para quem podia se beneficiar de avanços que ficaram presos no meio da confusão. Por isso, a checagem de informações importa sim. Hoje sobre o cânhamo, amanhã sobre o próximo tema, que é a desinformação resolve atacar. É um prazer estar aqui novamente. Valeu, pessoal, muito obrigado pela participação, até o próximo episódio. Valeu, e fica pessoal. com a gente. Pesquisem, questionem e compartilhem com responsabilidade. Até a próxima. Obrigado, viu, galera, por ter chamado aqui. E eu quero deixar um ponto pra vocês, né? A informação certa na hora certa pode mudar tudo na vida de vocês. É isso aí, mano. Valeu.